Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Yuri e eu estou aqui com muito temor no meu coração para ministrar essa palavra ao seu coração. É algo que Deus tem trazido ao meu coração nos últimos dias, algumas semanas, e começa com uma constatação. Uma constatação que eu já fiz muitas vezes acerca da minha própria vida e que talvez você faça da sua. Você já sentiu como se a sua comunhão com Deus não estivesse 100%? Ou que a sua fé, ao invés de crescer, estivesse diminuindo? Como se no seu coração, no seu vigor espiritual, houvesse um pequeno vazamento. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquele primeiro amor por Jesus vai indo embora. Você já se sentiu assim? Recentemente eu li uma pesquisa do Instituto Barna, que constatou o seguinte, que mais 70% dos americanos estavam experimentando um declínio espiritual ou já haviam experimentado recentemente um declínio espiritual. Quando nós olhamos para esses números, e essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas sem dúvida alguma, a igreja é igreja em qualquer lugar, se fosse feita no Brasil, os resultados não seriam muito diferentes. A maior parte das pessoas experimentam um declínio espiritual ou experimentou recentemente. Mas por que é que nós experimentamos esse declínio espiritual? Se nós somos o povo de Deus e temos o Espírito Santo, por que é que isso acontece? Será que isso é um mal da nossa época? Da nossa era, do mundo pós-moderno, do século 21? Não. A verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos relatos após relatos, desde o Antigo até o Novo Testamento, onde o povo de Deus, seja no Antigo Testamento a nação de Israel, ou no Novo Testamento a igreja, experimentou altos e baixos. E quando experimentava esse período de declínio, então o Senhor levantava profetas. E estes profetas denunciavam o pecado e anunciavam que Deus esperava um retorno do seu povo. E aí então havia uma aproximação do Senhor. Ao invés de um afastamento, havia essa aproximação. E no lugar onde antes houvera um esfriamento, agora há um avivamento. Essa palavra é tão preciosa para nós. Essa palavra deve estar nas nossas orações diariamente. Senhor, derrama sobre mim um avivamento. Derrama sobre nós um avivamento. Eu sei, Senhor, que muitas vezes na história e hoje em dia, cristãos experimentam um declínio na sua vida espiritual, mas não será assim comigo, não será assim na minha igreja em nome de Jesus. Nós desejamos viver em avivamento. É por isso que nós temos tantas canções como essa que cantamos agora, que falam, Senhor, eu quero viver um avivamento. Há uma outra canção antiga que diz, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. E o refrão dela diz, quero voltar ao primeiro amor. Percebe como que, ao mesmo tempo que nós percebemos que de certa forma é normal, não é desejável, mas é normal nós olharmos e vermos cristãos experimentando esse esfriamento, nós vemos que Deus nunca abandonou a sua igreja ou o seu povo num processo de esfriamento. Não, Deus não deseja esfriamento, Deus não deseja afastamento, o que Deus deseja é avivamento. O Senhor deseja que o seu coração esteja pegando fogo pelo Senhor Jesus, amando a palavra, amando o Espírito Santo, fluindo nos dons, ganhando pessoas para Jesus, vivendo o melhor da sua vida com Deus. Esta é a vontade do Senhor para mim e para você, não o afastamento, não o esfriamento, e sim a aproximação, o avivamento da parte do Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Se você deseja viver um avivamento, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar por isso. É clamar a Deus, porque o avivamento não é algo que pode ser produzido pelos nossos esforços humanos. Não. Eu me lembro, nos dias de seminário, houve uma matéria onde nós estávamos refletindo sobre o avivamento, estudando a história dos avivamentos. E foi ali que nós entramos num certo debate, não é?
E um grupo dizia assim: não, nós podemos produzir um avivamento. Se a gente orar, se a gente jejuar, se nós buscarmos a Deus, o avivamento tem que acontecer. É quase como uma receita de bolo. E um outro grupo dizia assim: não, mas o avivamento vem da parte de Deus. Ninguém pode colocar Deus contra a parede para fazer aquilo que Ele não deseja fazer. E não adianta a gente achar que o avivamento é obra nossa, é obra humana, porque a salvação e tudo aquilo que Deus faz é obra da sua própria graça. E aí se levantaram esses dois grupos, será que o avivamento ele pode ser produzido por nós ou não? Depois de lermos muito a Bíblia e considerarmos o conselho de Deus, nós entendemos que não, o ser humano não pode produzir um avivamento. Ele não pode dar um start a um processo espiritual sem que Deus o faça fazer isso. Um avivamento é uma obra soberana de Deus. Não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos. Não está no poder daquele pregador que diz: eu vou liberar um avivamento sobre a sua vida. Não. Não está debaixo da tutela de uma igreja que se intitula a Igreja do Avivamento. Não. O avivamento só pode vir da parte de Deus. Se você ouvindo isso que eu estou falando, sente um certo desespero, mais ou menos do tipo: meu Deus, então o que a gente pode fazer se o avivamento ele só pode vir da parte de Deus e é Deus que decide, então nós estamos à mercê dele. Exatamente. E esse é o melhor lugar para se estar. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, porque Ele nos quer perto dele. Nós não precisamos produzir um avivamento, sabe por quê? Porque o avivamento já foi prometido para nós, é uma promessa, o Espírito Santo já foi liberado, ele já habita em você, o Senhor já tem se movido ao longo da história, de avivamento em avivamento, trazendo a sua igreja para perto de si, para que eu e você saibamos que o avivamento é para nós hoje. O avivamento não foi só para as páginas bíblicas, os avivamentos não foram só para momentos da história que já passaram, não. O avivamento é para nós, a promessa sobre isso. O Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é uma promessa de avivamento para nós. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isto é uma promessa de revelação, promessa de avivamento para mim e para você. Você está experimentando um declínio na sua vida espiritual? Você está experimentando isso nesses dias? Como se o ralo da sua espiritualidade estivesse aberto e aos poucos as coisas de Deus vão tendo menos apelo ao seu coração. E antigamente você cantava algumas músicas e seu coração já se quebrantava e você amava tanto a presença de Deus, e talvez agora você esteja se sentindo um pouco árido. Deus te trouxe aqui, Deus fez você ligar aí essa transmissão agora. Seja hoje, nesse domingo, dia dos pais, ou em qualquer outro dia, porque Deus deseja avivar o seu coração. Ele quer deixar essa palavra com você. Você tem uma promessa, é avivamento. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não é homem nem filho de homem para que se arrependa, para que minta. Ele te deu uma promessa, é porque Ele irá cumpri-la em nome de Jesus. Você pode crer que existe avivamento aguardando você, que você vai viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não por sua causa, mas por causa do amor dele, que já foi provado e derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas que se tornam importantes na vida de uma pessoa que experimenta avivamento. Juan Carlos Ortiz, um argentino, um homem de Deus, há muitos anos atrás escreveu um livro chamado O Discípulo. E neste livro ele fala muito sobre avivamento. E ele diz algo que impacta muito o nosso coração. De que nós não podemos produzir o avivamento, mas quando Deus deseja derramar o avivamento, Ele prepara um ambiente. E nesse ambiente, onde o avivamento acontece, algumas coisas começam a ser nutridas, começam a ser geradas. Alguns comportamentos, algumas orações,
algumas disposições começam a acontecer, mais ou menos como aquele casal que está esperando o bebê, e o bebê ainda não nasceu, mas o quartinho já está pronto. Né? A casa começa a ter cheiro de bebê, né? Porque aí a gente tem lá o quartinho do bebê, a decoração do bebê, e o ambiente está sendo preparado para que aquela promessa chegue, para que aquele bebê nasça. É assim que nós devemos ser, é assim que deve ser as nossas igrejas, os nossos cultos, as nossas casas, os nossos momentos de oração. É nós preparando o ambiente, não fazendo acontecer, mas dizendo: Senhor, se o Senhor desejar derramar sobre nós um poderoso avivamento, o Senhor vai encontrar tudo no lugar. Esse avivamento pode nascer hoje. Pode nascer hoje, está tudo no jeito, está tudo preparado. Nós não vamos sair correndo atrás das coisas, não. Nós já estamos gerando este tempo. Você tem gerado no seu coração, na sua vida, esse ambiente onde o Senhor se manifesta e aviva e se revela? É isso que nós vamos falar nessa noite. Existe um ambiente onde esse avivamento acontece, e quando ele vem, algumas coisas se tornam importantes para nós. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que perceber ainda sobre avivamento, é que esses processos de distanciamento, eles muitas vezes não demoram a acontecer, não. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja de Éfeso, uma igreja avivada, uma igreja maravilhosa, que teve líderes de excelência, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo João foi pastor ali naquela igreja, como discípulo de Paulo, Timóteo, e um outro discípulo de Paulo, Onésimo. Essa igreja tinha pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos. Essa igreja tinha de tudo. Tinha judeus, tinha gentios, experimentou um grande avivamento do Senhor com sinais e maravilhas, curas, libertação. Imagine só como que uma igreja dessa poderia entrar em declínio. Será que isso é possível? É possível. Não é possível como aconteceu. Poucos anos depois de Paulo ter morrido, de alguns líderes terem passado pela igreja de Éfeso, quando o apóstolo João recebe a revelação do Apocalipse, a carta que Jesus direciona à igreja de Éfeso é uma carta que diz assim: olha, tenho contra ti que vocês abandonaram o seu primeiro amor. 40 anos. 40 anos após a passagem daqueles líderes, após aquele primeiro fogo, a igreja já estava em processo de esfriamento. Mas não fica nisso. O Senhor Jesus diz: volta-te, lembra-te onde caístes e pratica as primeiras obras, e você então será restaurado ao seu lugar. Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós. Não é simplesmente para olhar e dizer assim: nós estamos em afastamento, ou ó, como nós estamos longe do Senhor. Não, essa é uma constatação que exige uma mudança. E o Senhor nos traz de volta nessa noite. E uma história de um povo que experimentou um avivamento. Está lá em Êxodo, capítulos 32 e 33. É uma história longa, é uma história que provavelmente você já ouviu, que você conhece. Nós vamos passar por alguns pontos dessa história, porque ela também foi uma história que começou com esfriamento, começou com afastamento, mas ela terminou com avivamento. Ela terminou lá no capítulo 34, versículo 10, depois do povo ter se afastado de Deus, feito para si ídolos. Depois disso tudo, a história termina com o Senhor, no capítulo 34, versículo 10, dizendo assim: então o Senhor disse: agora faço uma nova aliança, farei diante do teu povo maravilhas que nunca foram feitas antes na terra e em nação alguma. Todo este povo, no meio do qual estás, verá a maravilhosa obra do Senhor. Quando nós lemos o que veio antes disso, nós vemos que foi um cenário de calamidade. Foi um cenário de apostasia. Foram coisas horríveis.
Mas quando nós olhamos para o final, a promessa de restauração que Deus derrama sobre esse povo, que Ele faria sobre aquele mesmo povo que havia experimentado idolatria, coisas maravilhosas, isso me enche de esperança, porque não importa onde você está, não importa quão afastado você se sinta, não importa quão preso você esteja nas garras do pecado, não importa a profundidade da sua perdição, esta palavra é para o Senhor, e para você, e Ele deseja fazer contigo uma nova aliança, de fazer coisas na sua vida que nunca ninguém jamais viu antes. Essa é a promessa do Senhor. Nessa história, Deus havia, através de Moisés, retirado os filhos de Israel do Egito. E por algum tempo eles estavam caminhando no deserto e eles chegam então ao Monte Sinai, onde o Senhor revelaria sua vontade, faria uma grande revelação a eles, e ali que na verdade começaria a nação de Israel, ainda que não tivesse terra, mas eles eram os filhos de Israel, haviam sido tirados do Egito, e pense só, eles lá no Egito viram grandes maravilhas, grandes livramentos, a começar das grandes pragas que Deus havia mandado para que o Egito e o faraó libertassem os escravos. Eles viram grandes coisas, eles viram atos poderosos, milagres. Depois, quando estavam no deserto e foram, de uma certa forma, encurralados ali pelo exército egípcio que chegava e o Mar Vermelho diante de si, o Senhor opera outra maravilha, abre o mar. E aí eles passam a pés enxutos e o mar se fecha e livra o povo de Deus dos egípcios. Só milagre. E aí eles continuam andando e vai uma nuvem do Senhor durante o dia junto com o povo e uma coluna de fogo do céu à terra apontando o caminho que eles deveriam seguir. Esses são os sinais de que Deus está no meio do seu povo. Mas bastou 40 dias, meu irmão. Bastou 40 dias para que Moisés subisse ao monte e aquele povo que havia visto maravilhas levantasse para si um ídolo. Que triste, não é? Muitas vezes esse processo de afastamento acontece rapidamente. Às vezes você ainda está na igreja, você está frequentando cultos, você está no meio do povo de Deus, você ainda está cantando as músicas que você cantava na época da sua conversão, mas sem perceber ao longo do tempo, a fé vai esvaziando. Às vezes é rápido e a gente não percebe, assim como eles não estavam percebendo que o caminho que eles estavam tomando era um caminho de idolatria e morte. E então, no capítulo 32, quando nós lemos o texto, versículo 1, nós lemos assim: vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo ajuntou-se em volta de Arão e disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito. Então Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas e das vossas mulheres, e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então o povo fez isso, e no versículo 4, diz: ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro como de um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Distanciamento rápido, idolatria. E aí então, no versículo 7, nós lemos assim: então o Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E ofereceram sacrifícios e disseram: aí está Israel, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho observado este povo, e vejo que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me, para que minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, e farei de ti, Moisés, uma grande nação. E aí então Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo? O povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Deus, volta-te da tua ira
desta ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei os vossos descendentes e as estrelas como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que tenho falado. E aí o versículo 14 diz: e o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Veja só que diálogo interessante aconteceu entre Deus e Moisés. Deus estava irado com o povo. Deus estava muito triste com aquela idolatria. Então ele diz para Moisés: eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo e vou começar de ti uma grande nação, Moisés. Eu vou fazer como se você fosse um novo Noé. Vou destruir tudo, vou começar de novo com uma pessoa, uma família só. A gente vai entender mais para frente por que isso é importante. Mas uma coisa que Moisés fala para o Senhor é o seguinte: Deus, não faz isso. É a tua glória que está em jogo. É muito mais do que um povo, eu ou você, é o teu nome, é a tua fama. Senhor, lembra-te do teu nome. Senhor, manifesta a tua glória. Assim como o Senhor fez lá atrás, nós vamos mais à frente, Moisés ora justamente isso: manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. Não se esqueça das tuas promessas, Senhor. Levanta o teu nome, faz-te conhecido entre as nações. Se nós permanecermos assim, o que dirão de nós? Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, para que o Senhor seja exaltado. Não é só para nós, não é para que a nossa vida melhore, não é porque o avivamento é bom para nós. Nós estamos preocupados com a glória de Deus, orando pela glória de Deus, pela manifestação do poder de Deus, dos poderosos feitos do Senhor. Primeira coisa que acontece, que se torna importante num avivamento: nós nos importamos com a glória de Deus, nós oramos pela glória de Deus, nós nos apaixonamos por Ele, pelo seu nome, pela sua grandeza. Se você está experimentando esse declínio, eu sugiro a você: entra no teu quarto e começa a orar, e abre os salmos, e começa a orar juntamente com os salmos, louvando a glória do Senhor, exaltando o seu caráter, e aos poucos o seu coração vai começar a desejar esta glória do Senhor. Primeira coisa que se torna importante é a glória de Deus. Moisés não abriu mão da fama do Senhor. Moisés fala: Senhor, se lembra de Abraão, Isaque e Jacó. Se lembra, Senhor, daquilo que o Senhor fez no passado. Faz de novo. É a oração de Abacuque. Mas a segunda coisa que se torna importante é a santidade de Deus. Porque é assim que Moisés desce daquele monte, ele encontra aquelas pessoas que estão cultuando aquele bezerro de ouro. Ele diz: isso tem que parar agora. E ele então quebra aquelas placas, as tábuas da lei, pega aquele bezerro de ouro, esfarela até que ele vire pó e joga na água para que todos os idólatras bebessem. E ele diz: isso não pode mais acontecer, nós precisamos nos consagrar. E aí há, a partir dos levitas, um grande acerto de contas que nós olhamos na história. Eles colocam a casa em ordem, eles se voltam do pecado. Quando nós estamos preparando o ambiente para o avivamento, nós começamos a tratar sério o pecado. Nós começamos a levar a sério aquilo que desagrada a Deus. Nós temos horror ao pecado. E é engraçado que muitas vezes a igreja fala mais do pecado que é cometido do lado de fora, do que do pecado que muitas vezes é cometido do lado de dentro. Você vê que Moisés não falou assim: vamos voltar lá para o Egito e falar como que o Egito é pecador. Não, é aqui. É aqui que nós precisamos nos consagrar. É na nossa casa, é na nossa própria vida. Tem coisas que desagradam ao Senhor, então vamos cuidar delas agora. E é uma situação de espada quando nós olhamos o texto. É questão de vida ou morte. Ah, mas esse aqui é um pecado difícil de vencer, e aí você tem toda uma explicação por que aquele pecado está na sua vida. Ele continua sendo mortal. Um câncer é mortal do mesmo jeito, mesmo que você saiba explicar o que ele é ou não. Precisamos tratar a santidade do nosso coração, porque esse é o ambiente onde o Espírito Santo é derramado e onde o avivamento acontece. É o ambiente onde nós amamos a glória de Deus. É o ambiente onde nós amamos a santidade. E em último lugar,
é o ambiente onde nós amamos as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que uma pessoa começa a buscar a Deus, ela só se importa com Deus, com as coisas de Deus, com a vigília de oração e tal, e ela se esquece do outro. Mas isso não é verdade. O ambiente de avivamento é um ambiente de profunda intercessão de uns para com os outros. Uns para com os outros. Sabe por quê? Porque a gente não deve orar para experimentar avivamento sozinho. Sabia disso? Essa é uma excelente oração. Dizer para Deus assim: Deus, derrama o avivamento sobre mim. Aviva-me, aviva-me. Essa é uma oração boa, mas existe outra melhor ainda. Sabe qual é? Senhor, derrama o avivamento sobre nós. Aviva-nos, aviva a tua igreja, aviva-nos a todos. Não deve ser uma coisa que nós experimentamos aqui ou ali, mas deve ser algo que nós oramos para que aconteça com todos nós, e nós caminhamos juntos na busca do Senhor. É isso que acontece. Nós vemos lá no versículo 31 e 32, do capítulo 32. Moisés volta para falar com o Senhor, e ele diz: assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado. É verdade, Senhor, eles pecaram, fizeram para si um Deus de ouro, mas agora perdoa-lhes o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Que postura de Moisés, que fala de Moisés. Como que ele pode se colocar diante do Senhor e dizer tal coisa? Senhor, eu sei que o Senhor deseja destruir esse povo, e a proposta é tentadora. Fazer um novo povo a partir de mim é tentadora. Afinal de contas, aquele povo havia dado muito problema para Moisés. Era um povo obstinado. Era uma proposta boa. Mata todo mundo e começa de novo comigo. Moisés disse: não, eu não quero, trazendo para o nosso contexto, eu não quero experimentar um avivamento longe dos meus irmãos. Eu posso sair dessa igreja e vou começar uma igreja nova, e lá vai ser avivado. Eu esqueço daquele povo e eu começo um novo povo a partir de mim. E esse novo povo vai ser avivado. Não, eu não quero um avivamento para um novo povo. Eu quero dar a minha vida por esse povo que está aqui. Eu quero, Senhor, que o Senhor perdoe. Se o Senhor não nos perdoar, então risca o meu nome do livro da vida. Ele estava intercedendo, colocando a vida dele como expiação, quase como um proto-Cristo, um proto-Jesus. Alguém que fez a mesma coisa que Jesus fez, deu a vida dele para que os outros pudessem viver. É isso que acontece quando vem um avivamento: sacrifício, intercessão, amor entranhável, oração de um pelo outro, um colocando a vida em prol do outro. Quando a gente quer viver um avivamento, a gente abre a nossa agenda para discipular, a gente abre a nossa agenda para falar de Jesus, a gente abre a nossa agenda para orar pelas necessidades do nosso irmão, a gente ora até tarde da noite juntos, porque avivamento nos custa. É uma promessa, mas nos custa preparar este ambiente. O ambiente onde a glória de Deus importa, o ambiente onde a santidade importa, o ambiente onde as pessoas importam. Vamos preparar esse ambiente. Se você então deseja viver esse avivamento, se você percebe que você está em declínio, hoje é dia de você começar a preparar o ambiente. Começar a dizer: Senhor, assim como Moisés orou, mostra-me a tua glória. Eu não estou interessado em ver nada que este mundo tem a me oferecer, porque este mundo não tem nada que me atrai. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há ninguém que eu queira na terra mais do que a ti. Eu só quero a tua glória, revela-me a tua face. É isso que eu peço noite e dia. Esta é a oração da minha alma. Revela-te a mim, Senhor. Eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, eu quero ser cheio da tua glória, assim como o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Israel. Senhor, eu me recuso a ter menos do Senhor do que tiveram estes homens. Se o Senhor é o mesmo Deus, se o Senhor nos ama com o mesmo amor, se nós temos as mesmas promessas, onde estão os homens e mulheres que se negarão a viver menos do que estes que estão na tua palavra?
Eu me recuso a ver menos, a me entregar menos, a me derramar menos, a trabalhar menos. Eu me recuso a amá-lo menos. Eu quero ver a tua face, Senhor. Ainda que esta seja uma oração ousada, a oração que Moisés foi ousada. A oração que Moisés fez foi ousada dessa forma. Mas eu creio que o Senhor se alegrou daquela oração de Moisés, assim como o Senhor se alegra da nossa oração. Queremos ver a tua glória mais do que qualquer outra coisa em nome de Jesus. Queremos começar, Senhor, limpando a nossa vida, nos importando com a santidade do Senhor, olhando para nós e fazendo uma limpa naquilo que te desagrada, pedindo, Senhor, nos dá horror ao pecado, nos dá horror àquilo que te desagrada. Queremos nos santificar e queremos, ó Deus, carregar o máximo de pessoas junto. Deus, que a nossa vida inspire a outros e que a tua igreja experimente esse avivamento para a glória do teu nome. E aí sim nós vamos poder terminar a história como terminou esse povo aqui, lá no capítulo 34, ouvindo do Senhor: eis que eu farei uma nova aliança com esse povo e me manifestarei de uma maneira ainda mais intensa. Eu quero, Senhor, viver este avivamento e nós prepararemos o ambiente para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.